Boa tarde. Este é mais um programa de Discutindo Engenharia para a Comunidade, programa da equipe do curso de Engenharia Civil da Unifap, Universidade Federal do Amapá, em parceria com a Rádio Universitária 96.9 FM da Unifap. Também contamos com o apoio cultural do CREA Amapá, Mútuo Amapá, Sinduscom e Clube dos Engenheiros do Amapá. E agora conversaremos sobre os efeitos da pandemia do coronavírus no transporte público e contaremos com a contribuição do diretor do Instituto Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos. Estamos falando de Nazareno Stanislau Alfonso. Boa tarde, Nazareno. Boa tarde, professor. Tudo bem? Também contamos com a participação do membro do Conselho Diretor da Associação Nacional de Transporte Público e do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos. Carlos Batinga, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é prazer estar conversando com, fora você, todos os outros já somos parceiros em muitos debates, em muitos projetos de transporte país afora. Obrigado, Carlos. Também contamos com a participação do diretor técnico da Associação Nacional das Empresas de Transportes, André Dantas. Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde, professor. Muito obrigado pelo convite. Satisfação. Obrigado a você. E como entrevistadora, contamos com a participação da vice-diretora do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, a professora Cristina Vagini. Boa tarde, professora. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Vamos ver se a gente aproveita bem esse bate-papo nosso. Com certeza. Antes de começar a entrevista em si, gostaria que cada um de vocês se apresentasse e nos comente um pouco sobre a instituição que vocês representam agora e do trabalho que vem realizando nela. Eu gostaria de começar com o Nazareno. Olha, eu estou como diretor nacional do Instituto do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos. O MDT ele nasceu em 2003, em 2016 ele virou uma ONG e a característica principal dessa organização é que a gente tem uma gama de participantes muito diversa. A gente tem empresários, tem movimento popular, tem representantes de mobilidade a pé, bicicleta, trabalhadores de transporte, empresários, todo esse conjunto. E a ideia é a gente sempre estar ajudando a construir uma agenda comum de todos eles. E é isso aí. Eu tenho uma trajetória grande aí, já fui secretário em 3 cidades, sou metroviário, me aposentei pelo metrô de São Paulo, ajudei em vários projetos, é isso aí. Obrigado, um prazer tê-lo aqui em nossa entrevista, Nazareno. André, eu gostaria que você se apresente à nossa audiência e também à instituição que você trabalha. Ok. Bom, eu sou André Dantas, eu sou engenheiro civil, formado pela UFMG, sou mestre em transportes pela UNB, sou doutor pelo Instituto Tecnológico de Nagoya, no Japão. Tenho uma carreira em transportes que se inicia na BH Trans, em Belo Horizonte, há 27 anos atrás. Na minha vida eu já fui consultor, já fui servidor público, já fui professor e hoje trabalho na NTU, que é uma associação que representa as empresas operadoras dos transportes urbanos. E o meu trabalho aqui é produzir conhecimento, representar uma instituição voltada para a melhoria do transporte público no Brasil. E é uma satisfação muito grande estar com Nazareno e com Batinga, porque os dois são pessoas que, ao longo da minha carreira, eu sempre li muito sobre o trabalho deles, admirei, e quando os encontrei profissionalmente, fiquei muito honrado de conhecê-los pessoalmente e agradeço muito a oportunidade de estar ao lado deles e de vocês nessa tarde. Obrigado, André. Também gostaríamos que Carlos nos faça a honra de se apresentar e nos falar um pouco da expertise que tem na área de transporte até agora. Olá, o André não tinha visto, eu estava dizendo que você era o único que a gente estava conhecendo agora, mas os outros 4 a gente já conversa e discute transporte há muitos anos. Eu também sou engenheiro civil,
trabalhei no plano diretor de João Pessoa, depois no de Salvador e depois no de Natal. Esse eu coordenei. Depois virei superintendente de transporte de Natal, depois fui ser superintendente de transporte de Salvador. Nessas duas, sendo o primeiro superintendente, implantamos a estrutura inteira. Depois, superintendente em João Pessoa. Nesse período, dei consultoria para o PNUD por uns 6 anos entre Caracas e Bogotá, nessas duas cidades. Depois, fui prefeito de uma cidade do interior, minha cidade, durante 8 anos. Depois disso, fui superintendente do Sebrae Paraíba. Depois, virei deputado por 8 anos. E, nos últimos 15 anos, dou consultoria em Salvador e em Natal, no que se refere à gestão de transporte urbano. Hoje, exatamente, estou em Salvador, onde trabalho nesses últimos anos. Obrigado, Carlos. E, professora, também gostaríamos que você se apresente a nosso público. Bom, eu sou professora da área de transporte na Universidade Federal do Amapá, sou vice-coordenadora do curso de Engenharia Civil e vice-diretora de Ciências Exatas e Tecnológicas, né? E há 4 anos eu estou na universidade. Anteriormente já fui secretária em algumas cidades, presidente de empresa, diretora. Trabalhei muito com o Nazareno e tenho um grande apreço pelo Nazareno, pelo Batinga, que lutamos juntos ainda no início da minha carreira, quando fui secretária em Fortaleza. Acho que Batinga era de João Pessoa, né, Batinga? Na época de Natal. De Natal, e também gosto muito do André, já vi muitos trabalhos dele. A ideia, vou aproveitar para engatar na ideia desse programa, é que a gente, claro, ninguém na área de transportes estava esperando, nem na área de transportes, nem em nenhuma área, né, na área da saúde, da educação, estava esperando essa situação que nós estamos vivendo, né? Então, para os nossos alunos e para os nossos ouvintes, é muito importante que a gente faça um breve diagnóstico e em seguida, né, na próxima etapa do programa, a gente discuta alguns cenários, né, que vocês, como papas do setor, vão nos ajudar a refletir. Então, era isso. Perfeito, professora. Obrigado, viu, pela introdução. Eu queria começar também lendo uma pergunta de um discente de nosso curso de Engenharia Civil. Estamos falando de Lucas Abreu. E tem uma pergunta direcionada para André Dantas. Olá, saudações ao público e aos convidados. Eu tenho uma pergunta direcionada para o senhor André Dantas. Eu já tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de opiniões dentro dos ônibus de Macapá, e as opiniões quase sempre convergiam para insatisfação, críticas negativas em relação à qualidade do transporte. É certo que as empresas responsáveis sabem dessa realidade, e precisamos entender o lado delas. Afinal, do que elas precisam para melhorar? Do que sentem falta? Investimento ou compreensão? É uma ótima pergunta. Acho que ela sintetiza muito bem a nossa situação. Como técnico que trabalha no setor, o meu entendimento é muito claro, né? O que nós precisamos é que o transporte público seja realmente parte de políticas e ações públicas voltadas para o valor que ele traz para a sociedade, né? O que o Lucas colocou da insatisfação é a consequência do transporte público não ser uma prioridade nas políticas públicas. Então, nós temos uma situação em que nós queremos qualidade, mas não são dadas as condições para que essa qualidade seja ofertada. E, obviamente, o operador, ele é a ponta do processo como um todo. Então, ele é a cara, o ônibus que está lá, o motorista, o cobrador, eles são a face desse transporte e eles são responsabilizados. Todavia, é uma coisa muito maior. Então, nós precisamos de ações muito específicas. Só para dar uma ideia, tá, do que isso significa. Se nós pegarmos um elemento muito importante para a gente qualificar o transporte, que é o custo, e dentro do custo, um dos itens mais importantes, que é o combustível, que é o óleo diesel. O óleo diesel, ele foi aumentado desde 2000
quase 200% acima do preço da gasolina. Isso quer dizer que o transporte coletivo ele não é tratado da mesma forma que o transporte individual é. Então, isso passa uma mensagem para o transporte, para a pessoa que usa o transporte individual, que é bom andar de transporte individual. Então, ele vai usar. E como o custo aumenta, isso vai ser voltado contra o usuário do transporte público. Então, gera um ciclo vicioso. Nós temos incentivos e mais incentivos para que as pessoas andem em transporte individual motorizado. E nós temos desincentivos e desincentivos para que a pessoa não ande de transporte coletivo. Um outro assunto. Vocês sabiam que numa tarifa de ônibus, em média no Brasil, nós temos 34% do valor final da tarifa, que é de tributos. É IPVA, é IPTU, é imposto de renda, é contribuição social. Veja bem, como é que a gente consegue oferecer um transporte de qualidade se a gente está pagando tributo para o governo, sendo que esse tributo está incidindo sobre as classes mais pobres? Certo? Eu, quando falo isso em apresentações com colegas meus de outros países, eles ficam assustados. Mas, peraí, o pobre está pagando um serviço público e ainda nesse serviço público há um tributo? Que país é esse que você mora? Que país é esse que você trabalha? Então, tudo isso, Lucas, se reflete lá na ponta quando a gente não consegue operar um serviço correto. Aí, não é só o transporte público, é a via. A via não é pavimentada. Tem um caso aqui na cidade de Brasília, perto de Brasília, que o ônibus saiu da garagem, um ônibus maravilhoso, o último modelo, motor traseiro, sem ruído, bacana. Ele andou 500 metros e afundou na lama. O pessoal da Mercedes-Benz ficou assustado, chamou o guincho, tirou o ônibus do buraco. 800 metros depois, ele caiu no buraco de novo. Como é que a gente consegue oferecer alguma coisa com mínimo de decência, com condição do sistema viário absurdamente precário, com uma carga tributária e com um incentivo ao transporte individual? Então, o que me apaixona sobre transporte público é que nós temos que discutir outras coisas muito além de colocar um veículo na rua, colocar 2 pessoas operando aquele veículo. E assustem-se, isso que nós estamos falando contribui para 500 mil empregos diretos, contribui para 1.300.000 empregos indiretos na cadeia produtiva. É disso que nós estamos falando. Não é de nada pequenininho, é muito importante, mas nós não damos o valor a isso. E é muito fácil, no final das contas, falar o empresário não oferece um serviço de qualidade. Correto. Você queria comentar algo, professora, a respeito? Eu queria, sim. Eu queria ver com o André, né, diante disso tudo que a gente tem acompanhado com relação ao transporte público, se ele acredita que existe um espaço operacional, né, para aumentar a oferta, né, nas magnitudes recomendadas pelas medidas sanitárias agora na época da pandemia, porque eu vi que muitas cidades aqui, Macapá inclusive, nós estamos operando com 30% da frota, né, e tem cidades que até cortaram todo o transporte público. O que você considera dessas medidas restritivas, né? Sendo que eu mesmo acredito que a ideia era aumentar a oferta, né? Não reduzir. Perfeito. Professora, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é muito, muito importante, porque ela me dá a oportunidade de falar sobre 2 coisas que são muito, muito sérias. A primeira delas é, uma vez que o poder público define um nível de serviço, por exemplo, aumentar a frota, aumentar a frequência, é uma questão contratual de cumprir, né? Cabe ao provedor do serviço, concessionário ou permissionário, realizar aquilo. E cabe a ele ser remunerado de acordo com o contrato. Então, desde que isso aconteça, e infelizmente eu tenho milhões de indícios de que isso não acontece, porque
uma coisa que não se faz é respeitar contrato de transporte público por ônibus no Brasil, né? Mas desde que isso aconteça, não tem problema. Nós fizemos estimativas aqui, professor, para que nós considerássemos uma menor ocupação dos veículos. Então, considerando o Brasil todo, se nós passássemos a operar com a menor capacidade dos veículos, é uma questão aí, mais ou menos, de saltarmos de 42 bilhões de reais por ano que são gastos para 100 bilhões que iriam custar para oferecer serviço. Tá? Mais ou menos 57 bilhões e 800 que seriam necessários para oferecer o dobro do que nós oferecemos hoje, né? Nós teríamos uma frota muito maior, que seria subutilizada a maior parte do tempo, e ela seria dimensionada para atender, como a senhora sabe, muitos picos. Então, esse é o ponto. Como sociedade, nós queremos pagar os 57 bilhões a mais? Joia. Agora, do lado sanitário, do lado de eficiência no combate a viroses, nós temos que parar e avaliar o que é isso. Recentemente, nós produzimos uma nota técnica analisando toda a literatura relacionada a questões epidemiológicas, virologia e o processo que acontece dentro do transporte público. Nós revisamos mais de 50 artigos científicos do mundo todo e verificamos o seguinte: pouco se sabe sobre esse assunto. O que as pessoas estão agindo na prática é simplesmente baseado no senso comum. Os cientistas da área da saúde divergem nas diversas interpretações. Então, nos últimos 2 dias, então, eu vi coisas cada vez mais esdrúxulas e opostas. Por um lado, existe um grupo de pessoas que quer cada vez mais reduzir a ocupação dos veículos. E isso tem consequências muito sérias em termos de saúde pública e efetividade no uso dos recursos. Por outro lado, existem estudos agora que mostram que na França e no Japão, estudos muito sérios, que demonstram que o transporte público tem um risco muito menor do que uma aglomeração de 5 pessoas dentro de uma sala não ventilada. Então, até agora, eu vi poucos estudos que realmente avaliem com o cientificismo necessário e não no achômetro aquilo que tem que ser feito. Então, eu gostaria de ponderar a questão do custo e a questão do conhecimento científico que nós não temos. E nós estamos conduzindo isso de uma forma muito superficialista e nós teremos consequências nessas 2 questões, no custo e na questão do conhecimento científico. Como nós estamos falando para um público da academia, né? Eu já fui pesquisador, né? Eu faço um apelo para que as pessoas façam pesquisa séria sobre o assunto. Nós precisamos muito. Certo? Obrigado. Professor John, Sim. Eu gostaria que o Nazareno e o Batinga também comentassem um pouco sobre essa questão que nós discutimos, né, dessas medidas que as prefeituras e os governos estaduais vêm tomando com relação à redução de frota nas cidades. Pode Perfeito. ser? Claro que sim. Eu achava bom começar pelo Batinga. Por favor. Ok, sem problema. Bom, falando antes do geral, o serviço de transporte coletivo do país vem enfrentando um problema de já há alguns anos, com queda de demanda, concorrência de outros modos de transporte, e o custo e o tempo de deslocamento com o espraiamento desordenado das cidades. Elas vão ficando cada vez mais distantes, etc. E tem uma coisa básica. Nós não temos, em lugar nenhum do mundo, um serviço de transporte coletivo de razoável a bom que não seja pago também por receita extra tarifária. Ou seja, que tenha subsídio. Não existe. E aqui, diferentemente de todos os outros lugares, o transporte foi se estruturando e colocado para apenas a receita tarifária cobrir os custos. Então, o que ocorre? Nós não temos um transporte de qualidade. E, historicamente também, nós temos discutido muito apenas tarifa e não se discutiu, época nenhuma, de forma maior, qualidade de serviço.
essa é uma questão que nós enfrentamos sempre. Resultado, agora com a pandemia, eu acho que é uma forma de nós despertarmos, como inclusive falou André, não faz parte das políticas de prioridades de governo. O transporte urbano nunca fez, nem municipal, nem estadual e muito menos federal. Então, resultado, com isso, agora temos uma oportunidade de, por conta do problema de saúde, você trabalhar melhor o transporte. Porque foi visto também com essas quarentenas como melhorou a qualidade de vida nas cidades. O Brasil é um país eminentemente urbano, 85% da população vive nas cidades, com a diminuição de poluição, a diminuição de barulho e etc. Então, temos que aproveitar esse momento para tentar fazer essas mudanças. Agora, uma coisa que sempre reclamei é a discussão de qualidade. Nunca se discutiu qualidade. Você sempre vai discutir e o custo, como é que paga, a empresa vai quebrar, etc. Mas a discussão de qualidade, que eu acho que agora poderia vir à tona. Porque eu acho um absurdo, Cristina, nós, como técnicos, dimensionarmos transporte com 6 pessoas por metro quadrado. Isso é um absurdo. E nós, para poder manter essa política de apenas a tarifa cobrir os custos, temos feito isso. E sabemos que não é só 6. Na hora de pique, em muitos lugares, dá mais do que isso. É um absurdo a qualidade do transporte nossa. Então, eu acredito que agora temos essa oportunidade. Se, por conta da pandemia, diminuir, André, a quantidade de pessoas por metro quadrado, seja 3 pessoas ou só sentado, isso, inclusive, nós estamos fazendo aqui em Salvador. Essa semana, a prefeitura está toda feliz, porque só gente em pé, não tem reclamação no transporte coletivo. Mas o que é que está ocorrendo? Está se transportando, a demanda está próximo a 40% e a oferta está em 60%. Então, o que é que se faz? A qualidade está boa? Está. Agora está discutindo os custos e vai chegar junto ao prefeito esse valor. Aí vai ter a decisão política. Vai melhorar a qualidade, precisa um valor extra tarifário. Se não, vamos voltar ao dimensionamento de 6, 8 passageiros por metro quadrado. Essa é uma discussão que eu acho que agora vai ficar interessante, porque a qualidade, pela primeira vez, nós estamos vendo uma preocupação com qualidade, já que não se quer aglomerado, não se quer concentração grande dentro dos ônibus. Então, agora a sociedade vai tomar conhecimento, Nazareno, de que você, para dar esta qualidade, tem um preço, porque não está se discutindo o custo. O custo, temos divergência entre operadores e prefeituras, qual é? Mas se chega sempre a esse valor. Agora, o que estamos discutindo é qualidade. Então, nessa pós-pandemia, Cristina, nós vamos saber o seguinte: é possível manter essa qualidade e esse aproveitamento? Sim, desde que você defina as fontes de recurso para complementar aquilo que é pago pelo usuário. Porque nem tarifaço resolve. Porque quanto você mais aumenta, se der um tarifaço, vai migrar os passageiros para outro tipo de transporte, para as motos, para os aplicativos e etc. Então, é sempre possível, o empresário tem condição de atender qualquer exigência que seja do órgão público, qualquer exigência que coloque no contrato, sem dúvida nenhuma. Agora, o que temos que deixar de discutir é apenas custo e tarifa. Tem que vincular a qualidade, ter este valor e vai à discussão. E isso, inclusive, nós estamos discutindo, a gente tem que esquecer essa discussão nacional, esses valores de custos e números nacionais, e ir para os números locais, porque o nacional ele não se sensibiliza tanto. Mas na hora que chegou o local, agora, sabe, tudo bem, todo mundo está feliz, o usuário, a prefeitura, todo mundo está beleza com a qualidade do transporte. Agora, estamos montando o custo, até, acredito, amanhã ou depois, está montado o custo do mês e vai chegar no prefeito. A receita de tarifa foi essa e o custo dentro da exigência foi esse outro. Então, decida. Ou coloque esse recurso ou vamos voltar para a superlotação do ônibus. Simples assim. Eu acho que não tem que puxar a corda em outra discussão. Agora estamos tendo a oportunidade, pela primeira vez, de discutir qualidade, o que nunca foi discutido. Sempre foi custo e tarifa. Então, eu acho que, nesse momento, estamos num processo de transição no que se refere à prioridade. E, nesse
período que estamos passando de coronavírus, vai ter a decisão. Se as prefeituras querem complementar e ter uma qualidade de serviço, querem não complementar e ter uma qualidade de serviço ainda pior do que tinha antes, já que hoje você está com os custos fixos das empresas todos mantidos e apenas operando com uma parte da frota. Então, acho que é um processo de transição que ou acaba todos os sistemas hoje formais ou aparece recurso externo para termos um transporte de melhor qualidade. É por aí que temos visto o cenário atual. Obrigada, Batinga. Nazareno, na tua fala, eu gostaria que você também nos dissesse essas ações que a Frente Nacional de Prefeitos, o Fórum de Secretários, a NTU e o MDT já encaminharam agora durante a pandemia. Se você puder nos esclarecer. Gostei muito das duas colocações, tanto do André quanto do Batinga. E aí entra naquilo que o Batinga só resvalou, né? Nós, e você já fez parte, né? Quanto tempo a gente brigou para que o Estado brasileiro se voltasse a prover o transporte público, que é um serviço essencial, constitucional, e agora, alguns anos atrás, ele também virou direito social. E o Estado brasileiro deveria se estruturar para isso. Mas ele na realidade, ele se estrutura para prover, né? A operação de transporte individual. É aí que ele joga os seus recursos, ele joga a sua estrutura, a sua gestão. E aí o que acontece? O desespero que a gente começa a ter agora é que o Estado brasileiro, principalmente nesses últimos anos, ele se afastou, existia programas de investimento, de capacitação, várias coisas, e esses programas, eles acabaram, não tiveram continuidade. Por outro lado, há uma perda de passageiros. Ontem mesmo eu participei de uma reunião da Associação Nacional de Transporte, e o Santana, que é um companheiro nosso, ele estava mostrando que houve uma perda de passageiros de 95% até agora de 35%, e agora você tem outra queda. Então, o que houve? Houve a Frente Nacional, o Fundo Nacional de Secretários, a NTP e a NTU, elaboraram uma proposta de uma tarifa que eles chamam de transporte social, que seria, em vez do governo federal dar um dinheiro, ele daria um crédito de passagens sociais para serem utilizadas depois da pandemia. Então, é como se fosse quase um crédito que ele poderia usar. Algum questionamento que foi colocado no projeto usar fora do pico, acho que não é uma coisa correta, mas, em todo caso, era só para usar para programas sociais. Eu acho que o André pode me deixar mais claro, mas eu acho que era 2,5 bilhões mensais para isso aí. Essa proposta ficou parada. É isso aí, o Batinga, o André, eu esqueci esse número. E aí, o que está acontecendo hoje é que houve esses recursos para os estados e municípios, para que eles enfrentem a questão do coronavírus, e colocou o seguinte ponto: o transporte está dentro dessa conta. Então, os municípios vão ter de decidir se aplicam em saúde, ou transporte, ou em outra salário, que seja. E aí que é o drama, porque junto com isso, como o Batinga deixou muito claro, para que a gente dê o nível atenda os ditames da saúde, eu tenho que ter uma frota maior do que eu tenho agora, né? Aí o Batinga estava dando aqueles números, né, de 6, 8 pessoas por metro quadrado. Para imaginar isso, como é que a gente estaria com isso, propagando o vírus de uma forma infinita. Eu me lembro na época que eu fiz a minha tese, que foi fim dos anos 70 para 80, a gente chegava a falar de 12 pessoas por metro quadrado.
Aí houve quebra-quebra, houve um monte de coisa para o Estado se alertar. E o que a gente espera nesse momento é que a gente não chegue nesse extremo, sabe? Que num primeiro momento os prefeitos não consigam suprir isso, né? Por isso que eu acho que esse caminhamento que o Batinga está colocando ele é perfeito. Nós teríamos de saber quanto vai custar esse transporte de qualidade, o que é que vai oferecer, qual é o protocolo de oferta, quais são os sistemas de controle social para controlar esses recursos que vão ser repassados. Aí o prefeito vai ver, com certeza, a maior parte dos municípios, que ele não tem como pagar a conta. E se ele não tem como pagar a conta, ou deixa degradar mesmo, aí nós vamos ver os ônibus sendo substituídos por van, não pelo Uber, né? Vamos ser substituídos pelo clandestino, não tem dúvida. Esse outro é para a classe média, tá? E vai piorar o trânsito, vai ser um horror para a cidade. Então, a gente tem cálculos de quanto custaria isso, né? Fala-se de 300 bilhões de custo a mais do transporte, né? Mas isso aí que a gente está estudando aí, conversando. Eu gostaria de fazer vou tentar conectar a pergunta e o comentário de Nazareno e perguntar a André. Você fala que a questão agora é qualidade, né? Mas essa qualidade está atrelada a um preço. E tudo tem que ser sustentável, né? As empresas estão aí faz muito tempo prestando serviço e tudo está ligado a uma parte contratual. Então, imagino que as prefeituras vão ter que renovar esses contratos e as empresas vão ter que se adequar a novas condições. Agora, com essa aparição da pandemia, aparecem novas referências e, como você bem mencionou, também precisa ser estudos, mas os estudos demoram muito tempo, tanto assim que a OMS começou a dar orientações distintas em um intervalo curto de tempo, devido a que isso precisa de maturação. Então, o que vamos a fazer agora? Aparentemente, se prevê que a vacina venha brevemente em questão de meses. Como se preparar com o pós-coronavírus, né? Que fazer? Como se vê a parte empresarial encarar esse problema após a desaparição do coronavírus? Bom, acho que a pergunta é para mim, né, professor? Bom, eu vejo um problema anterior a isso, tá? Nós, como foi dito pelos outros, nós vínhamos numa situação em que o setor enfrentava um grande nível de desequilíbrio entre os custos e as receitas. Isso já existia anteriormente. Essa crise que completa agora 3 meses, no dia 16 de junho, ela gerou prejuízo acumulado e mais do que isso, ela gerou uma situação econômico-financeira das empresas que eu receio dizer que em muitos municípios ela criará uma impossibilidade de ofertar os serviços. São 2.901 municípios que são atendidos por serviço de transporte regular por ônibus no Brasil. Essas empresas elas terão dificuldades de fazer esse serviço. E mesmo nas cidades, vamos pegar Salvador, no caso do Batinga, se não houver uma compensação por esse prejuízo acumulado ao longo dos 3 meses, como é que se vai pagar salário? Como é que se vai pagar fornecedor de combustível? Como é que se vai pagar tributos? Como é que se vai pagar toda a cadeia produtiva necessária? Então, a minha preocupação, professor, em um primeiro momento, é com essa sobrevivência. Eu não estou certo de quanto vai ser esse nível de sobrevivência. E como o Nazareno colocou, quando se substitui um ônibus regular por várias vans, há uma queda no nível de qualidade que as pessoas não conseguem imaginar, porque provavelmente elas não viveram isso na década de 90, quando explodiu o transporte pirata em todo o Brasil. O segundo passo
eu tenho ouvido muitas coisas de muitas pessoas e eu sinceramente, eu não tenho firmeza para dizer em qual vai ser a direção que nós vamos tomar, certo? Eu tenho receio que, infelizmente, as pessoas não entendem a seriedade do problema, da necessidade de repensar o modelo de remuneração, de atacar esse ponto que o Batinga colocou, que é pensar em qualidade, qualidade, qualidade. Eu não creio que, fora os convertidos, aqueles que entendem, eu não sei se a classe política percebe isso, né? Eu não sei se a classe política entende que não é só o transporte para quem está usando hoje, é para quem vai ficar desempregado, é para os tais 45 milhões de invisíveis, né? Dentre eles, milhões e milhões de desempregados, né? Então, obviamente que o setor empresarial ele tem contratos que tem que seguir e ele está disposto a se ajustar às novas condições, né? Agora, ser propositivo ou não depende muito de uma segurança jurídica, de um histórico de comportamento responsável, né? Até nós construirmos isso e chegarmos no nível lá de Genebra, né? Ou lá de Londres, né? É uma caminhada, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Eu devo dizer, pelo lado positivo, que quando eu comecei em transportes, a situação era muito precária. Era muito precária. E hoje nós avançamos consideravelmente. Nós temos empresas muito bem estabelecidas, nós temos órgãos gestores muito bem capacitados, nós temos instrumentos de controle muito sérios. Nós precisamos evoluir mais um pouco para chegar no nível avançado. E eu receio dizer que nós precisamos começar a agir, impactuar. Tem essa discussão que o Batinga exemplificou aí. A conta é essa, o custo vai ser esse e a receita vai ser essa. Qual vai ser a equação que nós vamos propor aqui imediatamente para encontrar contas, né? Eu acho que esse diálogo honesto e transparente, qual é a conta a se pagar e quem paga a conta, ele tem que acontecer imediatamente, certo? Não dá para esconder da população que essa conta tem que ser paga. Não existe almoço grátis, certo? Não vai ter ônibus voando se nós não pagarmos por eles. Eles têm que ser remunerados. Ninguém, em lugar nenhum do mundo, opera nada de graça. É muito caro operar transporte público de qualidade. André, eu gostaria de saber, vocês encaminharam, a NTU encaminhou uma solicitação de 2,5 bi por mês, né, para aquisição de créditos antecipados de passagem, né, para o governo federal. Você tem algum retorno desse encaminhamento? Eles já deram algum encaminhamento ou nada ainda? Professora, só uma correção. A NTU, em conjunto com a NTP, a Frente Nacional dos Prefeitos, o Fórum Nacional dos Secretários, o MDT e muitas outras organizações do setor assinaram essa proposta, né, de um programa transporte social, que visava estabelecer essa base de créditos que seriam associados a programas sociais do governo federal e que fosse pactuado o nível de serviço, o nível de qualidade a ser ofertado. Nós, desde o início de março, nós temos discutido incessantemente com o Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Regional, BNDES, Casa Civil, Câmara dos Deputados, Senado e todos os outros atores possíveis e imagináveis e, infelizmente, todas as nossas tratativas não foram recepcionadas. Nós, infelizmente, não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Nós entendemos a dificuldade de alocação de recursos, mas nós enfrentamos também as consequências desse posicionamento. Batinga, antes de passar para ti, eu sei que você vai complementar, mas eu gostaria também que você comentasse a dificuldade que as cidades, né, estão tendo, as cidades e os estados, de estarem cada uma resolvendo a sua situação ou a situação futura isoladamente, né? Então,
Nós já vivemos, não é, numa época em que tínhamos o JPOT, depois a IBTU, e depois o Ministério das Cidades atuante, né? E agora eu pelo menos, né, enquanto professora, sinto que cada município vai ter que se virar por conta própria, e o André acabou de nos dizer, e você também está envolvido nessa questão da solicitação de recursos, a falta, né, que faz essa articulação nacional. É isso aí, Cristina. Olha, é o que eu ia começar. A discussão estava nacional até recentemente. Esse encaminhamento que a NTU fez com a NTP e outras instituições, a discussão procurando a interlocução do governo federal, porém, com o Pacto Federativo para a Pandemia, que foi aprovado no Congresso recentemente, e acho que essa semana começa a liberar os recursos, passou para o município. Os 60 bilhões que o governo federal passou de socorro para o município, mais outros 60 do não pagamento das dívidas até o fim do ano, passou para o município. Desse valor, só ficou carimbado 10 bilhões. 10. 7 para os estados e 3 para os municípios. Desse primeiro dinheiro, vem 20 bilhões para os municípios. Tem 3 carimbados que é para combater o coronavírus. O resto, ele pode, a seu bel prazer, utilizar onde quiser, inclusive em transporte urbano. Está lá dito. O galho é que quando a própria frente do prefeito estava organizada e procurando esse acesso junto ao governo federal. Na hora que levantou essa possibilidade dos recursos virem sem carimbo, eles próprios arrefeceram na discussão. Preferiram ter o dinheiro livre para usar em qualquer lugar do que direto para transporte, com raríssimas exceções. Eu não vou dizer, mas apenas dos maiores, só 2 prefeitos continuaram falando. O resto, todo mundo gostou. Então, essa é a situação. Então, não temos mais interlocução do governo federal, porque o Pacto Federativo levou essa questão para o município. E André diz todas essas cidades, mas eu mudo até o foco, André. Nós temos, hoje no Brasil, 354 cidades com mais de 100 mil habitantes que têm transporte. E temos 154 com mais de 200. Eu acredito que as cidades com menos de 200 vai acabar o transporte coletivo em todas. Vai ficar informal, o transporte coletivo formal. Nós temos que focar agora, já que tem, como você falou, Cristina, resolvido em cada cidade, focar nessas 154. Focar nessas, porque ver se escapa. Nem todas vão ficar com o transporte. Porque só tem 2 unanimidades nas discussões que estamos tendo. Primeiro, é impossível manter o transporte coletivo no pós-Covid sem receita extra tarifária para cobrir os custos operacionais. Essa é a unanimidade nos grupos, nas arenas faz parte de alguns, em todos os grupos. Tem que existir isso. Então, temos que chegar com esse valor para a prefeitura, porque não é mais para o governo federal. Que nesse Pacto Federativo, pelo menos para este ano, nós não temos interlocutor lá. Esse é um caso. O outra unanimidade até começa quando o professor aí faz a primeira pergunta na abertura desse debate, que um aluno falou sobre uma pesquisa em Macapá, que é o seguinte: qualidade. Todo mundo, em toda pesquisa, diz que o transporte coletivo é uma desgraça, não presta, etc. Isso é unanimidade também. Então, se nós não focarmos, André, em qualidade, não vamos ganhar o apoio da sociedade. A sociedade, toda vez que a gente fala em subsídio, e se fala muito nisso, em subsídio, em custo, ele só foca, e a própria isso também, em salvar as empresas que já operam, em dar dinheiro à empresária. É esse o pensamento. Se nós não focarmos, é isso que você sabe, eu discuto há muito tempo, em qualidade, não vamos conseguir ganhar a sociedade, quer seja os usuários, quer seja os políticos e formadores de opinião. Então, essa é a questão. Nós temos que ter receita extra tarifária, então tem que levar o custo cair no colo do prefeito. E eles que depois, se não puder com o fardo, que procurem o governo federal. Não é mais a NTP, não é a NTU, são politicamente eles, porque o problema chegou. Para ter qualidade tem que ter aquele preço e tem que ir para lá. Eles é quem vão se arregimentar para procurar e dizer: a migalha que foi passada para os municípios não dá sequer para cobrir a queda de receita. Imagine para investimento nessas áreas. Então, essa é a questão. Ou se nós trabalhamos essa qualidade correndo para as grandes prefeituras ou tendo como foco pelo menos essas 150 que tem mais de 200 mil habitantes,
onde o transporte realmente é muito importante, ou não vamos conseguir fazer nada no pós-Covid. Porque no pós-Covid só teremos transporte se houver receita extra-tarifária para cobrir os custos operacionais. E se não melhorar a qualidade, a sociedade não vai aceitar que seja subsidiado o serviço na qualidade que ele é prestado hoje no país inteiro. Muito bom, Batinga. Nazareno, na tua fala agora, eu gostaria que você falasse um pouco da proposta do MDT, do SUM. Muito bem lembrado, Cristina. A nossa proposta ela já tem 3 anos e ela se apoia exatamente na experiência do SUS e do SUM, do Sistema Único da Assistência Social, do SUAS. Então, nós estudamos esses 2 sistemas e tendo como base que nós estamos tratando de um serviço essencial e um direito social. E como é que o Estado brasileiro devia se organizar para prover esse serviço? Então, nós elaboramos esse estudo está bem avançado para nós, mas ele só tem sentido debater, aprofundar, desde que ele entre na pauta, né? E na realidade, a gente trabalha muito mais de ver se sensibiliza para isso. Quer dizer, nesse momento, na atual situação da pandemia, a gente só vai ver depois que a gente vê o que sobreviveu do transporte público, né? Para a gente poder colocar essa... Eu gostaria que tu explicasse o que é, Nazareno, o SUM, o que é? Desculpa, falei tudo e não disse o que é, né? Então, o que a gente defende, na realidade, é uma coisa tipo SUS, que é um Sistema Único da Mobilidade, onde aí participaria todos os entes federativos. O Fórum Nacional do Secretário, em vez de ser uma articulação do setor e tudo mais, ele viraria uma instância política. A instância no governo dos estados formaria um conselho e existiria o governo federal, ele estaria participando, se elaboraria um plano nacional de transporte com a participação de todos os entes. Os recursos estariam definidos o que caberia a cada um, onde é que se captaria esses recursos, então teria todo um local para a gente ver de onde é que traria os subsídios, né? E teria também a sociedade civil organizada lá dentro, né? Com participação, capacitação das lideranças para que elas pudessem participar de forma proativa, né? Contribuindo com a sua realidade. Então, o conjunto da sociedade atuando articuladamente. E essa é a ideia do SUM, e que a gente acha que ela poderia contribuir muito no futuro para que a gente reorganizasse, para que o transporte público não fosse essa anarquia que a gente vê hoje, né? Então, a proposta é que percentuais do transporte individual migrassem, né, para um fundo que pudesse colocar recursos no transporte coletivo, como o André, o Batinga e tudo está dizendo. Não, isso tudo fazia parte também, né? A gente estaria dentro da proposta, ainda bem que você conhece ela, né? Nós teríamos toda uma parte de fundo, a gente estaria incentivando uma política de captação de recursos, uma política de estacionamento, incentivando pedágio urbano aonde que houvesse. Do mesmo jeito que eu acho que esse momento é um momento não para a gente vai ter para conseguir pôr de pé o SUM na sua, mas apenas das pessoas perceberem que a gente está numa situação complicada porque a gente não tem um espaço de interlocução de todos os entes, né? Então, hoje a gente defende muito que a gente comece a ver também fontes alternativas, né? Inicialmente é socorro, aquilo que o Batinga está falando. Como é que o município vai socorrer para que a gente não entre na desregulamentação do setor integralmente. Professora, estamos chegando quase já ao final de nossa entrevista. André Dantas tem um compromisso em breve. Gostaríamos já de iniciar o fechamento desta nossa pequena entrevista. André, gostaria que você faça suas considerações finais para logo poder passar aos próximos interlocutores. Perfeito. Bom, eu
eu gostaria de agradecer. Eu acho que foi uma discussão muito interessante. Ouvir as perguntas que foram muito bem colocadas, o posicionamento de pessoas que eu respeito muito, né? Eu acho que é uma oportunidade que nós temos agora pela frente de mudar a nossa abordagem, né? Essa oportunidade, eu espero que ela não seja desperdiçada, mas eu acho que nós temos que ter a capacidade de nos engajar num debate muito profundo com a sociedade, inclusive a parte política, para que as ações sejam tomadas, né? Eu compartilho da ideia de que o transporte individual tem que contribuir para a manutenção do transporte público. Eu acredito que nós podemos ser inovadores nos modelos de negócio, nós podemos buscar outras oportunidades muito além da tarifa. Nós temos que ser incentivados, nós temos que empreender numa direção mais inovadora. Eu tenho trabalhado para isso aqui, a NTU tem tentado desenvolver conhecimento nessa área. Agora, a gente vai aprendendo que nada é fácil, né? Nada acontece de um dia para o outro. Nós precisamos rapidamente nessa situação agir com muita decisão, né? E eu não sei, e o que meu temor é que muitas vezes nós não temos a velocidade. E as consequências de não agir com muita definição e muita certeza daquilo que nós estamos fazendo pode levar a uma situação caótica. Nós temos aí a história nos ensina. 1986, 1987 foi um momento muito turbulento para o Brasil economicamente. Passamos por uma crise séria. O transporte público não cumpria com o papel que lhe era devido e nós passamos convulsão social, onde o transporte público foi atacado duramente. Nós tivemos badernaços, nós tivemos quebra-quebra. Eu não gostaria que isso acontecesse, talvez numa situação ainda pior. Então, é hora de agir, é preciso aprender no amor e não na dor, né? É preciso que nós sejamos inteligentes naquilo que nós estamos fazendo. Eu espero que tenha sido proveitoso para quem assistiu e para nós que estivemos aqui debatendo. Muito obrigado. Obrigado a você, André. Carlos, por favor, faça suas considerações finais. Bom, quero parabenizar você pela iniciativa, dizer que gostei de ter escutado aí Nazareno, André e vocês, Cristina e você, sobre a preocupação com o transporte e dizer que realmente nós estamos num momento crucial para o transporte urbano. Acredito que a NTU colocou no documento outro dia que é possível que 50% das empresas não sobrevivam a este período, quebrem. Eu acho que eles são otimistas. Mais do que isso, não vai conseguir sobreviver. É o que eu acredito, pelo que estamos vendo. Porque, Cristina, a solução tem que ser em cada cidade. Se não tiver uma solução municipal, André, vai acabar. Não existe solução nacional, é municipal. Então, e pegou um ano eleitoral, onde as prioridades são votos, ou aquilo que agrade o eleitor, teoricamente, ou realmente. Então, o resultado, essa discussão em cada lugar, num ano eleitoral, realmente não é fácil. Não é fácil. Então, nós estamos num desafio grande, como eu disse outro dia no artigo, que nós vamos ter que ressurgir melhor, com certeza. Nem que seja das cinzas, porque o caminho está para uma destruição praticamente total do sistema de transporte coletivo. Hoje você tem São Paulo, um sistema e um contrato estruturado que está sobrevivendo bem, e o resto do país, das cidades. Então, essa é uma questão, mas, com certeza, vamos encontrar soluções em algumas cidades. Se algumas, temos discutido isso também, tem alguns pilotos que sobrevivam bem para servir, pelo menos, de referência para reconstrução
nas outras cidades. Eu acho que esse é um caminho, é a realidade que temos que enfrentar, lutar e reverter essa situação. Perfeito, Carlos. Obrigado. Nazareno, por favor, faça as suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que o debate foi bem profundo, rápido e profundo. Foi muito bom ouvir o André. O Batinga, nós já estamos quase que diariamente a gente conversa, né? Porque a gente fica quebrando. Nós tivemos a oportunidade de criar o Fórum Nacional de Transporte mais de 25 anos atrás, e a gente é amigo dessa forma, né? E acho que o Batinga está muito lúcido, né? Eu diria que esse desafio, imaginar que esse desafio é municipal, e quer dizer, o trabalho que vai ter de ser feito por essas entidades, vamos dizer, pelo Fórum Nacional, com apoio aí das organizações que atuam, a NTP, o MDT, quer dizer, que entidades que tenham uma representação social, que as pessoas possam acreditar no que a gente fala. Já o Dantas já tem mais dificuldade, né? Porque quando ele fala, por mais que esteja muito correto, ele carrega a crítica que a sociedade tem do setor privado, que é muito grande, né? E aí, o que precisaria fazer? Era operacionalizar aquilo que o Batinga está falando. Né? Da gente começar agora, as prefeituras perceberem que precisa correr para ter esses números, saber quanto vai custar, ter o que esses parâmetros que a gente acha de um serviço que não dissemine mais ainda o vírus pelo país, mate mais gente, como já está matando, né? E também mostrar que, como o Dantas está dizendo, em alguns casos, que também o transporte público pode não ser tão perigoso, mas não tem jeito de não ser se ele chegar nos níveis que estão antes, de 6 pessoas por metro quadrado, 8 pessoas por metro quadrado. E aí o receio é aquilo mesmo que o Batinga falou. Nós temos de esperar que haja uma solução, e essa solução vai partir realmente de uma mobilização dos municípios articuladas, se espelhando nos projetos que vão ficar, que não vão morrer logo de cara e vão sobreviver, e evitar com todo custo que a gente não leve a desregulamentação e também a revolta e tudo mais da sociedade civil. E a última coisa que eu queria dizer, a importância de qualquer alternativa que a gente faça de contratos, da gente ver como é que vão ser feitos os controles sociais e como é que essa transparência chega na sociedade. Porque o que vai acontecer é que a gente vai ter o Ministério Público jogando pesado contra algumas organizações da sociedade civil, não confiando em nenhum novo projeto, contrato e tudo mais. Quer dizer, o desafio Tribunal de Conta também. Tribunal de Conta, muito bem lembrado, Batinga, é isso aí. Eu acho que essas questões nós vamos ter de enfrentar. Acho que é por aí, né? Como o Batinga colocou, para a coisa andar mesmo, a gente tem de pôr a batata quente na mão dos prefeitos. Quando começar a queimar, aí eles vão correr atrás de outros prefeitos, e aí eu quero ver o governo não escutá-los. Finalmente, professora, sua vez, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer nossos 3 convidados, dizer que assim eu considerei muito boa a nossa discussão, embora eu e o professor John estamos com uma série de perguntas aqui da Ingrid, da Ana, né, nossas alunas queridas, e que não tivemos tempo para fazer. Então, a discussão ia na questão ambiental, né, mostrar como que o transporte público ambientalmente é muito mais salutar que o transporte individual, perguntas com relação à questão do trânsito, segurança do trânsito, que como melhorou, né, a mortalidade no trânsito com a redução do transporte individual, então, o meio ambiente. Mas eu senti, professor John, que nós vamos ter que fazer outras discussões, né, sobre o tema, e também ficou aqui em aberto, né, toda a volta, né, da pandemia com relação ao transporte, a mobilidade ativa, né, transporte por bicicleta e pedestres, né, caminhada.
mas a gente vai voltar, né, um próximo programa, podendo estar com vocês novamente. Agradecer muito ao André a disponibilidade, né? E assim, vamos tentando, eu gostaria de vocês incluírem a universidade nessas discussões, né? E o Batinga também nos alertou para uma coisa que eu não tinha me atentado, né? É que este ano, provavelmente, esses governos acabam, né? Com a mudança do governo, a mudança dos secretários, e eu sinto que eles vão ficar realmente muito aflitos, né? Com todo esse problema que as cidades vão estar nas mãos, né? E a população sofrendo. Então, a NTU vai ter que ter uma atuação, a NTP e o MDT. Então, agradeço a todos, fico muito feliz e até breve. Até breve. Valeu, gente. Bom, meu Muito obrigado. Obrigado por ter aceito a participação de todos vocês, Nazareno, André, Carlos e a professora Vagini. Nos despedimos também de nossa audiência e nos vamos com o compromisso de retornar a próxima semana. Bom final de semana para todos. Valeu. Muito obrigado. Disponha. Tchau. Tchau.